Andréia, o título da sua tese é O Sistema Logístico e os Impactos da Segregação dos Grãos Diferenciados. Desafios para o agronegócio brasileiro. Queria te perguntar, Andréia, o que você estudou exatamente nesse seu doutorado? Bom, o que motivou essa tese, né, além da minha experiência já com logística das principais commodities transacionadas pelo Brasil, foi a emergência de um mercado diferenciado, né, um mercado para produtos diferenciados. Né. Especificamente nesse caso, eu trabalhei com a soja geneticamente modificada, em que tem diversas aplicações, soja com maior teor de proteína, com elevado poder industrial, né, para ser usado na indústria, e com propriedades nutracêuticas para enriquecer os alimentos. Então, frente à emergência desse mercado por esses produtos, né, foi o que motivou, né, a construção dessa tese. O objetivo da presente tese é analisar o efeito da segregação dos grãos diferenciados na logística de transporte e armazenagem do Brasil, especialmente os grãos geneticamente modificados, a partir das diretrizes do Protocolo de Cartagena de Biossegurança, bem como os desdobramentos na competitividade no mercado internacional. Você tinha uma pergunta a ser respondida que te motivou a iniciar essa pesquisa? Por já trabalhar com as questões logísticas já há mais de 10 anos, né, o que eu já verificava aí ao longo das minhas pesquisas é que o Brasil tem dificuldades para movimentar, para transportar as grandes commodities, né, produtos que não demandam nenhum sistema diferenciado, seja no transporte ou na armazenagem. Né. Uma vez que hoje a gente já tem dificuldades para fazer todo o escoamento desses produtos, como é que o Brasil vai se comportar, né, como sendo um grande produtor agrícola, para atender a demanda desses mercados por esses produtos diferenciados, que precisam de uma logística diferenciada, cativa, né, que demanda determinadas operações especiais, né, no transporte e na armazenagem. A emergência de um mercado consumidor mais exigente quanto à preservação da identidade de uma categoria de grãos e o crescimento das exportações de commodities agrícolas brasileiras aponta para a geração de impactos positivos, na forma de melhor remuneração para os produtos agrícolas de qualidade diferenciada. Todavia, tal tendência entra em choque com a estratégia brasileira dos últimos anos de exportar commodities, processo que expõe uma série de fragilidades logísticas do país. Quais foram as suas descobertas ao longo desses anos de doutorado? O interessante da tese é que a gente conseguiu juntar 3 temas: logística, inovação tecnológica e regulação dos mercados. Né? Especificamente com relação à biotecnologia, existe um protocolo internacional que tenta regular, né, a comercialização dos produtos geneticamente modificados, que chama Protocolo de Cartagena de Biossegurança. E o Brasil é um dos signatários desse protocolo e, dentre as diferentes medidas, uma delas é controlar os movimentos transfronteiriços de carga para impedir que algum impacto desses produtos possam trazer algum tipo de prejuízo num país importador, né, com relação à biossegurança. Bom, o Brasil é um caso muito particular porque, além dele deter uma grande biodiversidade, uma das maiores do mundo, ele também é um grande exportador de commodities agrícolas, signatário do protocolo. E os países importadores são muito restritos, né, principalmente a Europa, né, com relação ao tipo de produto e os testes que devem ser realizados para esse produto entrar dentro do país. Né. E, bom, enfim, o Brasil hoje não tem uma estrutura, tem uma defasagem com relação à infraestrutura de transporte e armazenagem, mas também com relação aos custos laboratoriais que devem ser feitos para avaliar, né, o tipo de OGM que contém naquela carga e a quantidade que tem naquela carga que está sendo exportada. Né. A gente também tem uma defasagem, né, por conta das empresas que certificam, né, aquela carga que está sendo exportada para esses países, mas
o Brasil não vem tendo um papel muito ativo, né, porque a gente teria outra maneira de certificar os nossos produtos, né, seja pelas notas que acompanham o produto, né, e aí você não tem uma demanda tão grande por testes laboratoriais para estar identificando a quantidade e a presença de OGM nas cargas. Então, com a pesquisa, a gente trabalhou com o Brasil inteiro, avaliando a questão logística, né, e as rotas de transporte com destino aos portos de exportação. Então, a gente viu que mudou completamente o arranjo espacial, né? Então, estados que têm uma vocação muito forte agrícola são os mais prejudicados, e principalmente a região centro-oeste, que tem que vencer longas distâncias até os portos de exportação. Então, seriam as regiões mais impactadas, né, por conta do aumento do custo do transporte, uma vez que a gente tem que fazer testes para identificar os organismos transgênicos nessas cargas, né, e a conta sempre acaba ficando por conta do produtor, né. Então, essa margem acaba diminuindo a rentabilidade da atividade para o produtor rural, né, porque nem sempre os importadores estão dispostos a pagar mais por essa cadeia segregada, né? Por esse sistema de preservação de identidade, que é o que requer o protocolo, né? Então, tem gerado muitas discussões nos países que discutem o protocolo, né? Tanto que a decisão, né? Porque assim, o protocolo ele prevê duas posições. Ou a carga tem que ser discriminada como pode conter organismos geneticamente modificados ou contém. O termo pode conter, a nota que acompanha a carga já certifica, né? Você não precisa de testes para avaliar que ali pode ter a presença adventícia de algum organismo. Agora, o termo contém, ele é mais rígido, mais restrito, porque ele demanda um sistema de preservação de identidade e toda a carga tem que ser testada, né? Então, os países importadores e exportadores ficam nesse embate, né? E a decisão ficou, o termo hoje usual é o pode conter, em que se confia na nota que acompanha a carga, e a decisão ficou para 2014, né? E, bom, o Brasil, ao longo desses anos, vem mudado de posição, né, porque tem um embate político também entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, e ao longo dos anos ele vem mudando de posição, mas ele apoia o uso do termo pode conter, né? A decisão de 2014 vai ser sobre, desculpa? Sobre o uso do termo, que Qual? deve acompanhar Pode conter ou contém. Uma questão semântica parece É uma questão semântica, mas muito pequena, porém tem um grande impacto. Porque tem muitas implicações dentro do uso do termo, né? O contém, como eu te disse, ele prevê um sistema de preservação de identidade que requer a realização de testes laboratoriais para identificar os eventos transgênicos, né? Então, a minha tese, o que eu fiz? Eu usei um modelo analítico para avaliar esses impactos exógenos, né, na cadeia logística da soja. Então, trabalhei com diferentes cenários, né? E em um deles eu considerei que toda a carga que é exportada pelo Brasil precisa passar por esses testes, né? Então, além do custo do teste em si, você tem uma mão de obra especializada para fazer a coleta em diferentes pontos, né? Tanto no ponto de embarque, onde você vai embarcar soja, no ponto de desembarque, no porto de exportação, né? E, além disso, a armazenagem segregada também entrou no modelo, né? Ou seja, você tem que ter silos cativos para armazenar esse produto, né? Que também requer testes ali nesses pontos também. Então, bom, e aí com o desenho desses cenários, né, a gente pôde perceber que o Brasil perde, né, perde no comércio internacional, perde em volume, né, a gente deixa de exportar porque o nosso produto fica
muito custoso frente aos principais concorrentes, que são os Estados Unidos e a Argentina. E eles não têm essas E eles regras não são impactam? signatários. Isso é importante a gente dizer. O Brasil é signatário do protocolo, então ele tem uma série de regras a cumprir. Agora, os Estados Unidos e a Argentina não são signatários. Uma porque eles cultivam a soja transgênica já há bastante tempo. Na Argentina, 100% da soja é transgênica. E eles têm toda uma regulação desse segmento, né? Então, eles optaram por não entrar no protocolo, uma vez também que eles não têm uma biodiversidade, né? Porque é um protocolo de duas mãos, né? A gente também se precaver da entrada de produtos no nosso país, né? Que podem, um dia, prejudicar a nossa biodiversidade ou trazer qualquer impacto para ela. Ou seja, o Brasil, para se proteger disso, dessa possível entrada dos organismos geneticamente modificados, ele optou por ser signatário, só que isso acaba acarretando um custo enorme num produto importante da nossa economia, que é a exportação agrícola, é isso? Isso. E um dos principais resultados foi perceber essa perda de competitividade, né? E monetariamente, por exemplo, um dos cenários, né, que a gente avaliou, as perdas chegariam a 2 bilhões de dólares. Não parece muito, mas isso representa 15% das divisas geradas com as exportações de soja, né? Então, a cada ano, a gente perde 15% das divisas, né? Uma vez que um sistema de preservação de identidade rigoroso seja estabelecido, o que pode acontecer em 2014, né? O Brasil é curioso, né, nessas discussões, e o que nos leva a acreditar que ele pode ser um país que tente mudar novamente de posição e usar o termo contém, por exemplo, é que ele adotou, na última reunião que teve em 2012, né, dos signatários do protocolo, ele aderiu à criação de um seguro, né, para os países importadores, caso a entrada de algum produto transgênico causasse algum impacto na biodiversidade daquele país. Então, essa criação do seguro, o Brasil acabou, depois de muita pressão, acatando a criação desse seguro. Então, é uma coisa que preocupa, né? Porque o que a gente acredita é que outros mecanismos poderiam, né, minimizar, né, o impacto do protocolo de Cartagena de biossegurança. Quais seriam? O seguro, na sua opinião, de acordo com o seu estudo, não é o resultado, enfim, a medida mais correta. E quais seriam esses outros? O protocolo ele dispõe de um mecanismo que chama Clearing Biosafety House, e que é um espaço de troca de informações, né? Então, os países eles disponibilizam informação de como quais foram os eventos aprovados, os eventos transgênicos aprovados naquele país, como é que estão as pesquisas, né, nessa área, né, se teve algum impacto positivo ou negativo, né, da biotecnologia no país. E, bom, informação hoje é tudo, né? Então, essa troca de informação deixa as coisas mais claras. E o Brasil é um dos poucos países que fornece informação. Apesar não da gente recebe informação. Que não dispõe, né, não disponibiliza as informações, né? Então, os importadores olham aquilo com muito cuidado, né? Uma vez que a gente não disponibiliza informação, eles não têm como saber como estão caminhando as coisas no nosso país, né? Se as variedades que são aqui produzidas são seguras, né? Se a gente não tem pirataria, né? Se a gente não importa semente, por exemplo, do Paraguai, enfim. E por que o Brasil não disponibiliza isso? Pois é. Aí é uma questão política. Essa é uma questão política, ou as entidades que deveriam fazer não fazem, né? Então é um problema. E o que isso implica, né? Os importadores não confiam, né? Não só no Brasil, mas nos países que não fazem isso, acabam não confiando na nota que acompanha a carga, por exemplo, né? Então, fortalecer, né, o que acompanha aquela carga implica em não ter que fazer teste, por exemplo, né? Eu estou discriminando na nota que acompanha a carga, tal evento transgênico é passível de estar presente nessa carga.
Então, se ele confia naquilo, ele não precisa pedir testes para averiguar se é exatamente aquilo que está discriminado, né? Então, a tentativa é de fortalecer os mecanismos de informação. Ou seja, isso acabou resultando na necessidade do Brasil ter esse seguro e gastar com isso, justamente porque não se tem tamanha confiança na produção brasileira, é isso? A questão do seguro é uma nova medida, né, que há muito tempo vinham se discutindo, né, a criação desse seguro por qualquer tipo de dano que possa ocasionar na biodiversidade do país. E o Brasil sempre se posicionou contra porque era mais uma medida muito restritiva por parte dos importadores, né? E, enfim, aí o Brasil acabou cedendo. Então, a gente acredita que ele pode vir a ceder, né? Pode fazer parte dos países que querem usar o termo contém, por exemplo, né? André, como a gente chegou nessa situação? Queria contextualizar, você faz isso na sua tese. Isso é algo, talvez possa dizer, recente no Brasil, dos últimos 20 anos, essa realidade atual da agricultura, não é isso? A emergência, né, dessa nova tecnologia, né, da biotecnologia, fez suscitar aí várias discussões, né? E, enfim, o problema é que esses impasses, né, quando você não resolve esses impasses, você deixa de passar para a sociedade e de perceber todos os ganhos positivos que você tem com uma inovação tecnológica, né? Então, e você deixa de aproveitar toda a potencialidade dessa nova tecnologia, né? Por conta desses embates políticos, por exemplo, né? Mas que outros países acabam fazendo acordos bilaterais, né? Porque o protocolo ele prevê um grande acordo multilateral. Então, como você tem diversos agentes, diversos interesses, isso fica um pouco mais complicado. Então, tem alguns países que, para se precaver e querem fugir desse embate, acabam fazendo acordos bilaterais, né? E que eles têm uma série de restrições e normas, e o país que está disposto a exportar para ele tenta cumprir com aquilo, né? Isso seria uma solução Isso seria uma solução, acordos bilaterais, né? Você não implicaria, né, em trazer tantos malefícios para grandes nações, né? Que são calcadas aí, que tem grande parte da sua economia movida pela agricultura, né? Como é o caso do Brasil, por exemplo. Quanto mais rígidas as exigências para o processo de identificação de eventos transgênicos, maior é o impacto na comercialização, na forma de redução do valor e dos volumes de grãos exportados pelo Brasil, o que, por seu turno, pode afetar negativamente a difusão da biotecnologia agrícola. Sugere-se que o tema da diferenciação de produtos e sua identificação sejam resolvidos por acordos entre as partes interessadas, via contratos bilaterais. Qual é o peso nisso tudo, André, da questão ideológica ou política ideológica nessas definições? Porque a gente sabe que, enfim, esse é um tema bastante polarizado, onde há um discurso e uma posição voltada para a questão econômica e para o setor agropecuário, enquanto há um grupo, que talvez seja o grupo representado pelos ambientalistas, que temem muito possíveis efeitos que os organismos geneticamente modificados possam ter. E acham que esse é um custo necessário e indispensável do ponto de vista da saúde, enfim, problemas que ainda não se conhecem, mas que também não foram descartados. Essa questão ideológica política, eu acho que acaba atravessando toda a discussão de ponta a ponta, né? Pois é, e isso acaba interferindo na condução da própria ciência e tecnologia. Você acaba perdendo com esses embates, porque fica só no ideológico e você não tem nada científico para estar comprovando isso, né? E você deixa de investir nessa nova tecnologia, um novo padrão tecnológico está aí, né? E a gente acaba perdendo esse mercado, para de investir, né? Acaba redirecionando os investimentos de pesquisa, por exemplo, para outros segmentos, né? E para países como o Brasil, isso só acaba trazendo
A gente já tem dificuldades, né, no investimento da pesquisa, né? Já é uma briga, eu falo porque eu sou do setor e é sempre uma briga por fomento, né, para financiar nossas pesquisas. Então, se acaba... Ou outros países, né, e a gente tem mão de obra qualificada para isso, a gente tem, né, inúmeros pesquisadores aí muito competentes para estar conduzindo as pesquisas no Brasil, e você acaba perdendo para outros países em que esse embate político acaba não interferindo tanto nas pesquisas, né? Dá para identificar onde está o problema mais complexo, ou que demande mais investimentos, se é no transporte ou na armazenagem, por exemplo, desses produtos que exigem um tratamento diferenciado? Eles são casados, né? Então, infraestrutura no Brasil é um problema já há muitos anos. A gente tem uma matriz de transporte completamente desbalanceada, né? Em função dadas nossas dimensões territoriais, né? Os modais ferroviário e hidroviário sendo os mais indicados para estar fazendo a movimentação de produtos agrícolas, né, que são produtos de baixo valor agregado em grandes volumes. Mas hoje o que a gente vê é que mais de 50%, por exemplo, 60% da soja é transportada por caminhões, né, percorrendo distâncias superiores a 2.000 quilômetros, né. Então é um gasto muito grande e isso se reflete por anos e anos de falta de investimento nas ferrovias e na adequação das hidrovias, por exemplo, né? A armazenagem, além da gente ter um déficit de armazenagem, no Brasil a armazenagem está mal localizada, em que o ideal seria se ter mais unidades próximas às propriedades rurais, né, nas zonas agrícolas, né? E o que a gente tem são unidades na zona urbana, né? Então, quer dizer, o produtor ele tem que deslocar a carga da propriedade até uma unidade mais próxima, tudo isso gera custo, né, para o produtor e que ele vai repassando isso para toda a cadeia. E outro ponto, além, né, da questão do transporte, são os portos, né? Os portos brasileiros precisam ser modernizados, tem a questão burocrática muito forte, né? Os custos são altíssimos, né? O tempo de espera de um navio no porto gera... quem acaba pagando a conta, né, são os exportadores, então isso gera um custo muito alto, né? Dá para dizer, a gente conhece esses problemas estruturais do Brasil, especial que aparecem de maneira mais clara frente a um desenvolvimento econômico, um crescimento econômico. Enfim, há um atraso e estamos sempre correndo atrás de um déficit. No caso de produtos que têm uma característica especial, como os organicamente modificados, que exigem um aparato ainda mais especializado, o problema é ainda mais grave. Os problemas são ainda maiores, né? Porque as operações de limpeza, por exemplo, né, a parte operacional para movimentar esses produtos é uma coisa que só quem opera no dia a dia é que conhece e sabe o quanto isso encarece o produto, né? Então, são operações de limpeza e, bom, limpar o vagão não é uma coisa muito fácil, né? Ou até mesmo uma carreta. Então, você precisa de pessoal para estar fazendo esses procedimentos, né? A estrutura de armazenagem tem que ser cativa para aquele produto também. E também demanda operações de limpeza. Isso tem um custo muito alto, né? E levando em conta que é um produto de baixo valor agregado, como são, né, esses produtos, as implicações são ainda maiores, né? Fora os custos com os testes laboratoriais. Esses, sim, são muito altos, né? E da empresa certificadora. Então, você tem que ter um auditor nos pontos em que são coletadas as amostras, por exemplo. Então, tudo isso é um custo, né? E o Brasil hoje não está... Poucas empresas fazem um sistema de preservação de identidade hoje, né? São empresas que investiram muito, né, para se adequar, para adequar toda a sua logística. E, na maioria das vezes, são empresas que detêm a logística, mesmo que
tem parcerias com empresas de transporte, né, para garantir que ela tem aquele serviço qualificado, né? Então, é uma iniciativa mesmo dessas empresas em busca de parcerias para tentar minimizar o custo, né? São contratos longos, por exemplo, de realização de testes, tudo na tentativa de tentar baratear, né? E de diminuir o impacto da cadeia segregada. E quando você fala na questão de exportação de commodities, ou na comoditização, como você diz no seu trabalho, quer dizer, exportar o produto de maneira bruta sem nenhum valor agregado, é isso? O Brasil está primando por isso, quando deveria agregar valor aos seus produtos agrícolas, é isso? Sim, na verdade, além disso também, o produto geneticamente modificado, ele tem uma tecnologia embutida e ele também pode ser considerado, né, uma não commodity, né? Apesar da gente ver que o que está acontecendo é exatamente o contrário, a soja convencional, por exemplo, que não é modificada, ela é tida como um produto diferenciado, né? Então, é um mercado muito interessante, porque o que era commodity está deixando de ser commodity, né? Porque o que virou commodity agora são os produtos transgênicos, né? Mas você tem uma infinidade de produtos transgênicos, né? Que tem diversas aplicações, né? Seja para a indústria, seja para a indústria farmacêutica, enfim, com maior quantidade de proteína, de lecitina, né? Você tem uma gama muito grande de produtos. E o Brasil tem que estar atento a isso, né? E quando você diz o Brasil precisa estar atento com relação a isso, você diz o poder público, o governo, é ali que está faltando uma posição mais clara? Tanto os estados, né? Tanto a nível estadual como a nível federal, né? Eu acredito. Tem que ter uma parceria entre as diversas esferas, né? Porque, claro que tem projetos que, em função dos grandes volumes, dependem do governo federal, mas tem iniciativas que os próprios estados podem estar fazendo, né? É curioso que o momento ali no final da década de 80, enfim, onde é uma mudança econômica que acaba levando um pouco a essa nossa situação de hoje, a abertura, estabilidade da moeda, abertura econômica, enfim, possibilidade de exportação, também reduz o papel do Estado, né, na economia, que faz com que, por exemplo, há um cenário diferente hoje. Antes nós tínhamos o Plano Nacional de Desenvolvimento, mas que tira um pouco o papel do Estado e deixa também a agricultura um pouco solta ali, pois né? Enfim, teve na onda das concessões, né, as ferrovias, as rodovias também passaram por isso, e o caso ferroviário é muito interessante, né? Veio as concessões e foi um grande problema, porque no Brasil a gente tem dois tipos de bitola, né, que são o espaçamento entre os eixos ali Você tem de 1 metro, de 1,60 m. São trilhos diferentes, são trilhos né? diferentes. Para trens diferentes. E tem pontos em que eles se cruzam e, quer dizer, você não consegue fazer a ligação. E empresas diferentes que detêm, né, esses corredores logísticos, e a agência, né, que regularia essas concessões foi criada só 5 anos depois, que é a ANTT, né, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Então, quer dizer, como é que você faz a concessão de um setor, né, para a iniciativa privada, mas a agência que, teoricamente, tem que regular os serviços que estão sendo prestados por essa empresa, ela só acontece 5 anos depois, né? Quer dizer, o Estado tem que voltar a ter um papel regulador, né? Então, por isso que a tese também trata da questão da regulação dos mercados, né? O Estado, sim, tem que voltar a ter um papel mais ativo, né, para estar fiscalizando e para estar vendo se os setores estão seguindo com as medidas ou com, né, com o que foi previsto. Se as concessões ferroviárias estão fazendo com que estão investindo da maneira que estava previsto, né? Andréia, queria te agradecer pela entrevista, muito obrigado realmente, parabéns pelo seu trabalho.